Clean, sempre inovando. É hora de falar de esportes com o eclético Antônio Carmo. Salve, Carmo, bom dia. Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Um bom dia muito especial a todos que nos acompanham aqui no nosso bate-papo esportivo da Band Vale. Ê, São Paulo, hein? São Paulo deu a nota em casa, protesto da torcida. Pouco mais de 10 mil pessoas no Morumbi, gelado na noite de segunda-feira. E o time também foi gelado e perdeu para o Ceará 1-0, quarta derrota seguida. O São Paulo descambou, Antônio Carmo. Você sabe que eu entendo ser esse um protesto muito inteligente do torcedor. É abandonar o clube não, o time, né, em determinado momento. Não adianta ir lá brigar, invadir CT, que ainda pode acontecer, brigar com o jogador, arrumar confusão, né? É o seguinte, ó, já que vocês não estão jogando nada, por que eu vou vir ao estádio numa segunda-feira, 8 da noite? Eu trabalhei até às 7, né? Vou ter que pegar o carro, o metrô, o ônibus, depois voltar para casa, meia-noite, amanhã já vou ter que trabalhar. Quando o espetáculo é ruim, Nicolino, um espetáculo circense, uma peça teatral, um filme, você não vai ao cinema, ao teatro, ao local. Ah, não, muito ruim, isso aí dá louco, vou gastar dinheiro à toa, não. E o São Paulo hoje está assim para o seu torcedor, ele é um espetáculo ruim, ele é um espetáculo desagradável, e não vale a pena você perder o seu tempo e muito mais o seu dinheiro. Então, o torcedor de São Paulo fez um protesto pacífico ontem, um protesto silencioso, não vamos ao estádio. Só 12 mil torcedores, o menor público desde 2019. O torcedor São Paulino tem sido peça muito importante nessa engrenagem que é o futebol, né? Que você tem o time, tem o trabalho feito, tem a torcida participante. O torcedor de São Paulo tem sido muito correto, muito fiel nesse aspecto aí. Nos últimos anos aí, o Morumbi, um estádio longo, que fica longe, distante, e acaba recebendo sempre um bom número de torcedores. Mas ontem não. E o São Paulo perdeu para o Ceará por 1-0 e olha, não jogou nada, jogou pedrinhas. Quarto jogo, com 4 derrotas consecutivas, sem marcar um mísero gol, né? O São Paulo tem, nos últimos 6 jogos, são 5 derrotas. Ele perdeu para o Cruzeiro de 1-0, depois ganhou do Botafogo 1-0. E depois, então, nos últimos 6 jogos, 5 derrotas, 1 vitória e 1 gol marcado. São Paulo até que estava bem sob o comando do Crespo, quando ele voltou, aí aquela coisa toda, depois da paralisação da Copa do Mundo de Clubes, né? São Paulo voltou animado para a competição, com o Crespo aí, ganhou do Corinthians, ganhou do Fluminense, estava animado, estava chegando. Mas aquela eliminação para o Atlético Paranaense, Nicolini, na Copa do Brasil, quando São Paulo dava como certa a classificação, aquele jogo foi no dia 6 de agosto. Sim. Já lá se vão 2 meses. De lá para cá, o São Paulo aí virou o fio. Passou pelo Atlético Nacional na Bacia das Almas, nos pênaltis, na Copa Libertadores, e caiu depois diante da LDU. E essas 2 quedas aí foram muito doloridas. O torcedor são paulino, ele gosta demais aí do São Paulo na Libertadores, mas São Paulo não é mais o grande time da Libertadores que foi há décadas já, não é nem há 2, 3, 5 anos atrás, não, há 20 anos atrás, quando São Paulo era o rei brasileiro da Libertadores. Então, e viu adversários ultrapassando. São Paulo chegou um tempo aí, Nicolini, só ele tinha 3 títulos. Aí o Santos alcançou, o Grêmio alcançou, o Palmeiras alcançou, o Flamengo alcançou, e ele viu o Palmeiras e Flamengo seguindo um pouco mais para frente. Isso é uma história, você vê o momento do São Paulo nos últimos anos, que nos últimos 20 anos ganhou 3 títulos. Uma Copa Sul-Americana em 2011, um Paulista em 2021 e uma Copa do Brasil em 2023. É muito pouco para essa gigantesca história do São Paulo, com o torcedor acostumado a tantos títulos. Isso explica essa frustração toda. E o time, né, parou de jogar, e tem alguns jogadores que são muito fracos, são muito ruins, um time cheio de problemas, o departamento médico vive mais lotado do que o estádio. Ontem o Rafael Tolói, que voltou, não sei por que também, se é para encerrar a carreira no Morumbi, se machucou logo no começo, entrou o Sabino. Quando o São Paulo vai que o São Paulino
São Paulo, acho que o Tolói voltou, é o novo Oscar, né? O novo Dario Pereira. É o Mauro Ramos de Oliveira, antes de ir para o Santos, é o novo Dario Pereira, como você disse, é o novo Lugano, né? Um jogador sempre limitado. Teve até quando foi para a Itália, se naturalizou, foi convocado para a seleção da Itália, um jogador comum. Aí entra o Sabino, que a gente já sabe, né? No Santos, no Sport Recife, nunca jogou bola, o São Paulo vai e contrata o Sabino para resolver os seus problemas. São Paulo tem alguns jogadores ali que não são dignos de vestir a camisa São Paulino, não. Quem tá com a cabeça na forca é o diretor de futebol, que tem nome de cigarro, não sei o que, Belmonte, lá no São Paulo. A torcida que a cabeça dele, ele deve pegar o boné. Ele é o diretor de futebol, né? O presidente é o... o Casares, é o Casares. Tem razão. O presidente é o Casares. O presidente é o Casares. E o Belmonte é o diretor de futebol. Esse é o diretor de futebol, isso. E deve rodar e vai sobrar para ele. Tem que sobrar para alguém, né? O São Paulo trouxe de volta o Rigoni, e eu vi um São Paulino falando, peraí, ele já passou aqui uma vez, já deu para ver que não dá para aproveitar, porque tem que trazer de volta. Alguma coisa está errada, né? Quando o cara sai, foi bem, foi o caso aí do Lucas Moura, não sei o quê, bom, vamos trazer ele de volta aqui, né? Mesmo velhinho aí e tal, mas, né? Quem sabe nos ajuda, ele só vive machucado, mas tá bom. Mas tem jogador que passa pelo clube, não deixa a menor saudade, depois ele é recontratado, sabe-se lá por quê, aí só a direção de futebol mesmo é que pode explicar esses mistérios. O São Paulo tem muitos desses mistérios a serem explicados. Bom, aí o que aconteceu? O São Paulo perdeu de 1-0 para o Ceará, que tem um razoável time lá comandado pelo Léo Condé, e aí o São Paulo para na classificação e vê a situação para... Crise total, absoluta, completa. E veja você, essa semana o São Paulo joga quinta-feira contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Fortaleza que vai falar, opa, peraí, se o meu co-irmão, o Ceará, foi lá no Morumbi e ganhou, por que vindo aqui eu não também derrotarei, né, o outrora gigante da Libertadores São Paulo Futebol Clube? Daí o Fortaleza falou, vamos ganhar e vamos dar uma subidinha na tabela aqui. E vamos até ameaçar ali o Santos, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E aí no domingo ele pega o Palmeiras em casa. Você imagina o seguinte, como é que fica o torcedor? São Paulo perde o Fortaleza, aí domingo recebe o Palmeiras. Aí o torcedor vai ou não vai? Aí a gente fala sobre isso na próxima sexta-feira. Mas tem um detalhe, se ele for lá e ganhar do Fortaleza, mete 2-0, o torcedor que é resultadista, e a maioria é assim, Nicolini, pode ter certeza, peraí, já está melhorando, vamos dar um voto de confiança, vamos já vão ganhar do Palmeiras, vamos para Libertadores, e é isso aí já, de novo. Calma, esse é o time, tá, o Sabino é o novo Roberto Dias, e aí a coisa vai. O futebol é assim, ele muda muito rapidamente. Hoje ninguém presta, com 2 vitórias, eles passam a ser os melhores. Olha, e tem rodada no meio de semana e no fim de semana, depois começa a data FIFA. Amanhã o Mister convoca a seleção, Antônio Campos, para 2 amistosos contra os olhos puxados do outro lado do mundo. Né? Isso. Vamos ver quem vai, né? Se ele vai fazer teste ou se ele vai começar a montar um time base, pensando na Copa do Mundo. Ó, conta para ninguém, não. A Copa do Mundo tá aí, tá? É daqui 8 meses. Aqui, ó. É o calendário. Quando o Brasil tá por cima, já tava aqui assim, ó, olê, olê, olá. Agora que nós estamos que nem barriga de cobra, ninguém fala da Copa do Mundo, mas tá aí, Antônio Carlos. Eu sou do tempo que nessa época aqui já começava a sair figurinha, não sei o quê, os caras estão tudo quieto. E vamos que vamos. Dezembro, né? É dezembro que tem o Congresso já para definir grupos, aquela coisa toda da Copa do Mundo, né? Em dezembro a FIFA já tem que fazer isso. Já se conhece tudo que vai ser da Copa do Mundo, quem vai jogar no México, nos Estados Unidos, no Canadá, sabe-se que o jogo de abertura é no México, lá, né, naquele grande estádio Azteca, e depois, na verdade, a Copa será muito mais disputada nos Estados Unidos do que no México e no Canadá. Então vamos acompanhar aí, não está muito longe. Eu penso que o Mister Carlo Ancelotti amanhã ainda vai fazer algumas convocações daquelas assim, Nicolini, que outrora gerariam muitas revoltas do torcedor. Hoje o torcedor olha e fala, é o que temos, certo? Aí vamos ver o que ele vai levar, quem é que ele vai levar para esses 2 amistosos, que é de outubro, depois de novembro tem mais 2, né? E aí fecha-se o ano
vem aí sorteio, vamos saber Copa do Mundo do ano que vem. No ano que vem tem mais alguns amistosos preparativos e vem a Copa do Mundo. O Brasil realmente, neste momento, não está inserido entre aquelas seleções que falam, o ano que vem é o Brasil e mais alguém na decisão da Copa do Mundo. Não dá para pensar assim, né? Olha, antes disso tem Atlético Mineiro e Juventude, hoje 9h30 da noite na Arena MRV. Olha o time do Sampaoli aí, hein? O Atlético, que vem de 2 vitórias de 1-0, não está numa situação confortável no campeonato, não. Tem só 28 pontos. Ele precisa ganhar hoje. Ganhando, ele passa o Corinthians, passa o Vasco, passa o próprio Ceará e dá uma respirada. E o Juventude, né, Nicolini, que é o primeiro na zona de rebaixamento, se quiser ainda pensar em sair, tem que buscar essa vitória. Não importa que o jogo é lá, na Arena MRV, que ela tem que ganhar esse jogo, tem que ir para 25 pontos, tem que mudar a sua história aí para tentar alguma coisa na competição. É o jogo que abre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, vamos falar de Série B para o nosso amigo Chico de Paula lá em Pinda, que adora a Série B, que está equilibradíssima, Antônio Carmo. A Série B tá uma briga de foice no escuro que não dá para apostar um quinhão em quem vai e em quem não vai. Ontem a gente teve a vitória da Chapecoense lá no Amazonas, 3-1. A vitória do América, que sai da zona do rebaixamento, 2-1 em cima do Volta Redonda, jogando no Independência, empurrou o Volta Redonda. E o Coritiba foi na ressacada e meteu 2-0 no Avaí, meu querido Antônio Carmo. E com essa vitória reassumiu a liderança com 50 pontos. Líder isolado da competição com 50 pontos em 29 jogos. Mas o Goiás joga hoje. E o Goiás pode tirar a liderança caso vença o clássico contra o Atlético Goianiense na Serrinha. Hoje à noite o Goiás tem 49 pontos. Mas o bololô é assim, ó. Coritiba 50, Criciúma e Goiás 49, o Goiás joga hoje. Atlético Paranaense 48, Novo Horizontino 47, Cuiabá 45. E se quiser dá para botar Chapecoense aí com 44 e o Remo com 42, que está 2 vitórias da zona de classificação, meu querido Antônio Carmo. E faltam 9 rodadas para terminar o campeonato. 10 para Goiás e Atlético Goianiense, que fecham essa rodada hoje. E o Atlético Goianiense, Nicolini, se quiser também pensar em acesso, ele tem 41 pontos. Vai a 44. Ele cola no Chapecoense, entra na briga. A 4 pontos do Atlético e entra na briga. Então o Atlético Goianiense, o Dragão, que lá de Goiânia, nesse clássico, não vai dar mole, logicamente, o jogo vai ser muito complicado para o Goiás. E o Atlético Goianiense sabe que, além de impedir o Goiás, ali, o seu rival, de subir, de voltar à liderança da competição, ele também bota ali a cara e fala, opa, estamos juntos aí, vamos brigar por esse acesso aí. Quer dizer, do líder Curitiba hoje para o 8º colocado do Clube do Remo, são 8 pontos, são 3 rodadas, faltando 9. Então dá perfeitamente para pensar ainda em ter alguma mudança aí para ver o que vai acontecer. O Coritiba, que terá o Botafogo de Ribeirão na próxima rodada em casa, um jogo mais tranquilo. Já o Atlético Paranaense vai pegar justamente o Atlético Goianiense, que ainda joga hoje, para depois receber o Atlético Paranaense no fim de semana. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O Coritiba é que se recuperou bem, né? Ele vinha de 2 derrotas, uma em casa, e aí conseguiu essa vitória importante sobre o Avaí, que deu a Deus ontem a chance de brigar pelo acesso com 40 pontos, fica ali naquele bloco intermediário, vai em busca de 4, 5 pontos só para não cair, mas não briga mais pelo acesso aí não. O interessante é ver, por exemplo, o Clube do Remo, que conseguiu uma boa vitória sobre o CRB, né, no domingo, chega aos 42 pontos. O Remo, quando você pensa que vai, não vai, teve 2 derrotas seguidas, aí voltou a se recuperar. O próprio Chapecoense, né, vinha de 4 derrotas seguidas, ele era a segunda colocada, aí desandou a perder. Teve derrota para o Criciúma, teve derrota para o Atlético Paranaense, caiu diante do Cuiabá e perdeu do Avaí. Mas aí conseguiu essa vitória ontem contra o Amazonas, né? Jogando lá em Manaus. Que está na zona do rebaixamento. O Amazonas acho que dificilmente vai escapar desse rebaixamento aí. O time está fazendo uma péssima campanha. Mas ainda tem coisa para acontecer nessa Série B. Vamos acompanhar, Antônio Carmo. Hoje começa a segunda rodada da Champions League, Antônio Carmo. Os europeus, atenção moçada mais nova aí que adora
um futebol europeu. Hoje tem o Real Madrid, que tomou uma traulicada no fim de semana com todo mundo, companhia bela. Tomou 5 cocos no Clássico de Madrid, Antônio Carlos. Os caras estão atordoados até agora, vão jogar nada como ter um tal de Cairate na frente também, né? Hoje é para descontar no Cairate que ele apanhou do Atlético, né? Do Atlético de Madrid. Que é no Central Stadium, em Cazaquistão. Um estádio com capacidade para 10 mil torcedores. Jogo 1h45 da tarde, horário de Brasília. O Atlético, o Real Madrid, ele vinha liderando o espanholão, 6 jogos e 6 vitórias. Xavi Alonso, né? Tranquilo. Aí quando perde bem mesmo. Ele já havia tomado de 4-0 do PSG na Copa do Mundo de Clubes, né? Então quando ele vai perder, ele perde bem. Tomou de 4-0 lá, foi bem embora. Perdido. Bem perdido. E agora tomou de 5-2 do seu rival da cidade, o Atlético, 5-2, né? Uma goleada dura, e agora vai em busca dessa recuperação dentro, então, da Champions League. Segunda rodada começando hoje. Você sabe que agora são 36 clubes, não há divisão por grupos, né? É um grupão só. A gente tem a Juventus, que joga contra o Villarreal, tem o Arsenal recebendo o Olympique de Marseille, Internazionale, pega Slavia Praga, joga no Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza, bom jogo. Lá na Noruega, aquele time que eu falei para você, do Bodo Glimt, recebe o Tottenham, o jogo às 4 da tarde, o estádio já tem capacidade para 10 mil torcedores, vai estar hiperlotado. E o Atlético de Madrid, né, que vem de essa grande goleada aí aplicada sobre o Real Madrid, continua em casa, joga no Metropolitano de Madrid contra o Eintracht Frankfurt, com possibilidade de conquistar mais uma bela vitória. Hoje, portanto, esses jogos, são 9 jogos hoje, né, para movimentar. Tem Chelsea e Benfica, bom jogo também. Chelsea e Benfica, hein? E o Benfica, que agora é treinado pelo number one, o José Mourinho, que voltou ao Benfica, onde ele começou a carreira lá atrás, há 30 anos atrás, e ele está de volta ao Benfica, e ele teve uma boa passagem pelos Blues, e ele falou, não, hoje eu não sou azul, eu sou vermelho, hoje eu sou Benfica, encarnado Benfica, que vai para esse jogo importante aí, Chelsea e Benfica, sempre um jogo interessante. 2 times que estiveram presentes na Copa do Mundo de Clubes este ano lá nos Estados Unidos. Olympique de Marseille e Ajax, Galatasaray e Liverpool, Pafos e Bayern de Munique. Meu querido Antônio Carlos, são os jogos de hoje da Champions League. Amanhã segue a rodada, é a segunda rodada, 36 clubes, e a galera vai se enfrentando aí, certo? Certo. O Eintracht Frankfurt é o líder da classe. Muitos times com 3 pontos, logicamente, todos que ganharam na primeira rodada, mas no saldo de gols e número de gols marcados, o Eintracht Frankfurt foi o melhor. Ele, na primeira rodada, goleou por 5-1, então ele é o líder hoje da competição, que tem o PSG, tem tantos outros times, o Liverpool, o Karabag, Barcelona, Real Madrid, todos eles com 3 pontos também, é só o começo do torneio. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Olha, vamos fechar setembro com boas notícias. São José venceu o Mogi no Paulista de Vôlei masculino e agora só depende dele para ir para a semifinal, tá? Eles decidem quem avança na sexta-feira. E o André Rocha, o interminável André Rocha, para-atleta brasileiro, conseguiu medalha de prata no lançamento de disco no Mundial Paralímpico. Medalha de prata no Mundial não é para qualquer um, não. Parabéns ao Andrezão, hein, Antônio Carlos? Está sempre presente, sempre fazendo bonito, enaltecendo o nome de Taubaté, e o trabalho dele realmente é sensacional. Fica aqui os nossos parabéns para o André Rocha. Você falou do vôlei, que vai ter que buscar a vitória, mas é um time que pode até se classificar para uma semifinal, mas não tem bola, convenhamos, para brigar por esse título, é um time médio da competição. Nicolino, para fechar aqui, amanhã tem uma reunião, uma data importante na CBF, viu? O presidente Samir Chald, hoje ele se reúne virtualmente com os clubes aí de Série A, Série B, e amanhã ele anuncia o novo calendário para a temporada 2026. Aquela diminuição nos estaduais de 16 para 11 datas. O futebol carioca já se adaptou a isso.
lá no Rio de Janeiro já anunciaram as 11 datas do estadual do ano que vem. Em São Paulo vai ser uma briga, porque São Paulo tem o campeonato mais disputado e o campeonato mais rentável dos estaduais do Brasil, né? Então a Federação Paulista não vai querer abrir mão, não sei como é que vai fazer. Então vai ser definido, pode ter mudança na Copa do Brasil, está se falando lá, hoje as 2 primeiras fases são disputadas em jogo único, estão querendo fazer a terceira e quarta fase também em jogo único, pensa-se numa final em jogo único em campo neutro, que eu acho muito estranho particularmente, mudanças, porque o ano que vem também, Nicolini, tem Copa do Mundo, como esse ano. Esse ano com a Copa do Mundo dos clubes, lembra, o campeonato ficou parado ali um mês, né? Os 4 clubes brasileiros foram jogar o campeonato mundial de clubes. E no ano que vem é mundial de seleções. Então, de junho a agosto, junho a julho, vamos ter uma paralisação de mais de 30 dias. A Copa do Mundo do ano que vem será mais longa. Normalmente ela é disputada em 30 dias. Agora, com 48 seleções, que será o caso do ano que vem, teremos mais datas. E aí, a CBF já está pensando o que faz para o fim do ano, que daí vem o Intercontinental, o time brasileiro que pode ser campeão de Libertadores, que tem que ir para jogar lá, enfim, está pensando. E pode ter mudanças também na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem uma proposta já para aumentar para o ano que vem para 96 clubes. Hoje são 64. Os clubes que já têm vaga garantida são contra, que daí aumenta a concorrência. Peraí, não, isso aí tem que ficar só para 2027. Isso vai se resolver amanhã, tá? Do que pode acontecer nesse acha? Caso aí. Em 2 minutos, dos 2 casos, da Série D e do Paulista com 11 datas. Eu acho que do Paulista não escapa. Vão sangrar o interior, colocar os grandes para entrar depois, porque senão não fecha a conta. E a Série D? O que você acha? Do Paulista vai depender muito aí da briga, da força da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, que não vai querer reduzir, não sei, vamos ter problemas aí. E os campeonatos estaduais, eles estão fadados a ter uma diminuição mesmo ao longo dos próximos anos. Vai ficar aí tudo na questão nacional, a visão que eu tenho. E da Série D, eu acho que pode ser, o pessoal pleiteou uma Série E. Seria uma 5ª divisão, é pior. Aumentar para 96 eu acho interessante, é a última divisão. Mas eu penso que para o ano que vem, em cima da hora, o pessoal não vai aceitar, não. Para 2027 eu acho bem viável. Vamos acompanhar a reunião importante amanhã. A gente vai acompanhando os bastidores também e contando para a nossa audiência aqui no Bate-Papo. Tá bom por hoje, Antônio Carmo? Combinado. Fechado. Amanhã a gente volta, encontro marcado no Bate-Papo da Band Vale FM. Grande abraço, excelente terça-feira para você. Setembro está indo embora, Cláudio Nicolini, já dizia Fiore Gilhote, o tempo passa, torcida brasileira, né? E amanhã vamos começar o último trimestre do ano. Um abraço, Cláudio Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, gente, até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio